Hoje vamos desvendar a história de um dos poucos homens que, segundo a Bíblia, não conheceram a morte: Enoque. O que levou o homem praticamente santo a ponto de Deus decidir levá-lo para o céu se transformar em um dos personagens mais controversos da Escritura Sagrada. Enoque é um personagem envolto em mistério e especulação. Alguns o veem como uma figura ligada a alienígenas ou extraterrestres, enquanto outros o associam a anjos que apaixonaram por mulheres humanas. Seu nome está ligado à história de feitiçaria, viagens pelo cosmos e gigantes com hábitos alimentares peculiares. Mas o que há de verdade nessas narrativas? Foi realmente Enoque quem escreveu o livro de Enoque? Ou isso é apenas um mito? O que os melhores teólogos e estudiosos bíblicos da história dizem sobre ele? E o mais importante, o que a Bíblia realmente nos revela sobre Enoque? E por que, mesmo tendo seu livro citado na Bíblia em Judas, ele foi retirado das Escrituras? Será que querem esconder algo? Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto exploramos as verdades e mitos sobre esse patriarca enigmático. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para seguir aprendendo cada dia mais sobre a Bíblia. Nosso canal é focado em histórias bíblicas em ordem cronológica. Ative o sininho para receber as notificações e, se no final gostar do conteúdo, deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. Agora vamos descobrir a verdade não contada sobre Enoque. Nos nossos últimos vídeos exploramos a linhagem dos patriarcas desde Adão até Enoque, destacando eventos-chave, como Adão e Eva, a criação e a queda resultando na expulsão do Jardim do Éden, Caim e Abel, o primeiro assassinato e a consequência para Caim, Sete e seus descendentes, a continuação da linhagem piedosa através de Sete, os patriarcas, figuras como Enos, Cainã, Malael, Jared e Matusalém, que viveram quase 1000 anos, e finalmente chegamos a Enoque, que andou com Deus e foi levado por ele sem experimentar a morte. Com isso em mente, vamos agora explorar os mistérios e as controvérsias em torno de Enoque. Enoque é mencionado em alguns trechos cruciais da Bíblia, e sua história é breve, mas profundamente enigmática. Vamos explorar esses trechos para entender melhor quem foi Enoque e por que ele é uma figura tão intrigante. A primeira menção de Enoque na Bíblia está no livro de Gênesis 5, 18 a 24. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Depois que gerou a Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse trecho nos revela alguns aspectos importantes da vida de Enoque. Ele viveu 365 anos, um número significativamente menor em comparação com outros patriarcas da sua época, que chegaram a viver mais de 900 anos. A expressão andou com Deus sugere uma vida de íntima comunhão e obediência. O verbo em hebraico, itrale, quer dizer que Deus e Enoque andavam juntos. Enoque foi levado por Deus, o que implica que ele não experimentou a morte. Esse versículo é o último que temos sobre a história de Enoque, no Velho Testamento, e marca o início de toda a controvérsia sobre o que teria acontecido com ele. Enoque teria vivido, segundo cálculos de estudiosos bíblicos, no século 24 a.C. Após esse período, o que houve foi uma tradição oral, com testemunhos de pais para filhos, pois a escrita ainda não existia. Esta tradição foi mantida por gerações até chegarmos aproximadamente ao século 3 a.C., quando, segundo relatos, alguns escritores judeus começaram a compilar essas histórias em textos escritos. Esses relatos acabaram por se consolidar no que conhecemos como o primeiro livro de Enoque. O livro de Enoque começa com uma introdução que nos apresenta Enoque como um homem justo e piedoso, que recebeu visões apocalípticas e revelações divinas.
O texto não especifica se essas visões ocorreram antes ou depois do seu arrebatamento, mas sugere que ele foi escolhido por Deus para testemunhar e relatar eventos extraordinários. A história principal começa com a queda dos anjos, conhecido como vigilantes. Esses anjos foram enviados à Terra para cuidar da humanidade, mas acabaram se rebelando contra Deus. Liderados por Sem-Jaz, eles se apaixonaram pelas mulheres humanas e fizeram um pacto entre si para descer à Terra e se unir a elas. O livro de Enoque sugere que as mulheres participaram dessas uniões de forma consensual, influenciadas pelos conhecimentos e habilidades extraordinários que os anjos lhes ensinaram. Por exemplo, Azael ensinou as mulheres a usar ornamentos cosméticos, tinturas para os olhos e outros adornos, incentivando a vaidade e a sedução. Sem-Jaz ensinou encantamentos, feitiçarias e o corte de raízes, introduzindo práticas mágicas e o uso das plantas para propósitos ocultos. Baraquijal ensinou os homens a observar as estrelas, introduzindo o conhecimento da astrologia. Esses ensinamentos corromperam a humanidade, levando a um aumento da violência, da depravação e da maldade na Terra. Essa união entre os vigilantes e as mulheres humanas resultou no nascimento dos Nephilims, uma raça de gigantes. Os Nephilims, com sua força descomunal e voracidade, consumiam todos os recursos disponíveis, espalhando caos e intensificando a corrupção. Eles não só exauriram os suprimentos naturais, mas também voltavam sua fome para os próprios seres humanos, causando terror e destruição generalizada. Deus, ao ver esta extensão da corrupção e da maldade na Terra, decidiu que deveria agir para purificar o mundo. Ele planejou enviar um grande dilúvio para limpar a Terra de toda essa corrupção. Antes disso, Deus ordenou que os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel tomassem medidas contra os anjos caídos. Os arcanjos receberam tarefas específicas. Miguel foi encarregado de capturar Sem-Jaz e os outros anjos caídos, aprisionando-os em abismos sombrios onde aguardariam o julgamento final. Gabriel foi encarregado de destruir os Nephilims, eliminando assim a influência corruptora desses gigantes. Rafael foi encarregado de curar a terra e limpar a corrupção, enquanto Uriel foi enviado para alertar Noé sobre o dilúvio iminente. Nas suas visões, Enoque foi levado a testemunhar a grandiosidade do universo e os reinos espirituais. Ele viu a estrutura dos vários céus, onde observou a organização e as funções dos anjos e os tronos celestiais. No primeiro céu, Enoque viu os corpos celestes e as estrelas armazenadas. No segundo, ele viu os anjos rebeldes aprisionados. No terceiro céu, viu o jardim do Éden. No quarto céu, observou os ciclos do sol e da lua. No quinto céu, encontrou os vigilantes lamentando. No sexto céu, viu os anjos observando as estrelas e as estações. E, finalmente, no sétimo céu, Enoque viu o trono de Deus, rodeado por anjos louvando incessantemente. Enoque também presenciou os segredos do cosmos e os mistérios dos fenômenos naturais. Esse é apenas um pequeno resumo do primeiro livro de Enoque. Então, esse livro foi citado por Judas na Bíblia? Sim e não. Judas cita apenas a parte que se refere às parábolas de Enoque, que é uma parte do livro. Judas 1:14-15 diz: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer o juízo contra todos, e para convencer a todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra eles proferiram. Essa citação corresponde ao conteúdo encontrado no livro das parábolas de Enoque, que aborda visões proféticas e apocalípticas, incluindo a vinda do Senhor com os outros santos, para julgar os ímpios. Existem algumas interpretações, no mínimo curiosas, do livro de Enoque. Alguns teóricos dos antigos astronautas, como Erich von Däniken, interpretam as descrições dos vigilantes e das viagens de Enoque como um encontro com extraterrestres.
Eles argumentam que os anjos podem ser seres de outros planetas e que as visões celestiais são, na verdade, encontros com tecnologias avançadas. Von Däniken escreveu sobre essas teorias no seu livro Eram os Deuses Astronautas?, onde propõe que muitas narrativas antigas, incluindo as do livro de Enoque, são evidências de visitas extraterrestres à Terra. O link para ler o livro vai estar na descrição do vídeo. O livro de Enoque, embora contenha profecias preservadas oralmente e citadas por Judas, não está na Bíblia. O livro foi produzido no período intertestamentário, entre o fim da produção do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, cerca de 300 anos antes de Cristo. Não temos todo o livro completo, apenas fragmentos encontrados nos manuscritos do Mar Morto e na versão etíope. O livro continha apenas memórias de que o povo falava, a tradição oral, sobre Enoque e o que ele tinha dito. Ou seja, Enoque não escreveu o livro. Foram tradições passadas de pai para filho das profecias de Enoque. Os judeus nunca reconheceram o livro de Enoque como parte do cânon sagrado. Embora o livro contenha algumas profecias que foram mantidas, isso não quer dizer que todo o livro seja verdadeiro, e não existe uma versão completa dele. Esse livro de Enoque é apenas o primeiro livro, e eu não comentei todos os tópicos do livro. Existem mais 2 livros, mas não vou entrar em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar gigante, e o foco do canal é a Bíblia Sagrada. Mas eu vou deixar um link para quem estiver interessado em ler o livro completo na descrição do vídeo. Como sempre, não vou deixar de dar minha opinião pessoal sobre o livro de Enoque. O que posso dizer é o seguinte: o livro foi escrito por diversos autores ao longo de vários séculos. Isso se sabe por técnicas de análise textual aplicadas no livro. Ele nunca fez parte do cânon bíblico, mas era um livro lido por alguns apóstolos de Jesus e possivelmente até conhecido por Jesus. O livro é tão importante que foi usado como inspiração na revolta dos Macabeus. Mas em Lucas 20, de 35 a 36, Jesus deixa claro que os anjos não têm interesse ou desejos carnais. Isso desmente um pouco o livro de Enoque. Mas ainda assim considero um bom livro, que se você tiver a oportunidade, leia. Mas somente isso, não considero algo que foi escondido pela igreja, porque o livro de Enoque nunca esteve na Torá, nem na Bíblia. E você, qual a sua opinião sobre Enoque? O que mais gostaria de saber sobre ele? Discorda da minha opinião? Compartilhe a sua opinião nos comentários. E claro, sem xingamentos e com respeito. No próximo vídeo, seguindo a cronologia da Bíblia, falaremos sobre Matusalém, o homem que viveu 969 anos. E para minha surpresa, descobri um vídeo que fala que ele matou demônios com a sua espada. De onde surgiu essa história? E também falaremos sobre o nascimento de Noé, o homem que venceu o dilúvio. O que sabemos sobre ele? Existe alguma prova arqueológica sobre Noé? Para descobrir isso, claro, você tem que estar inscrito no canal e tocar o sininho das notificações. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo, na próxima segunda-feira.